Você já sentiu o peso de amar alguém que simplesmente não consegue retribuir? Uma dor silenciosa que corrói por dentro, como se o coração gritasse por algo que nunca virá. Carl Jung, mestre da psique humana, dizia que toda dor que não é compreendida se transforma em destino. E talvez seja por isso que você repita esse ciclo, insistindo em vínculos unilaterais, se agarrando à esperança como se ela fosse amor. Mas e se eu te dissesse que isso não é amor, e sim um reflexo inconsciente do que você acredita merecer? Hoje, vamos descer juntos aos porões da alma, onde habitam as sombras, os traumas antigos e os vínculos invisíveis que te prendem a quem não te escolhe. Porque, segundo Jung, você não atrai o que quer, você atrai o que é. E se dentro de você ainda existe a ideia de que não é digno de reciprocidade, sua psique buscará, de forma inconsciente, comprovar isso o tempo todo. Mas isso pode ser transformado. E começa agora. Neste vídeo, você vai conhecer 5 estratégias profundamente embasadas na psicologia analítica que podem mudar sua maneira de amar, começando por você mesmo. São práticas internas que não exigem a presença do outro, mas sim a coragem de encarar seu espelho interno com sinceridade brutal. Não estamos aqui para romantizar o desapego, estamos aqui para libertá-lo, porque a verdadeira superação não é esquecer quem não te ama. É lembrar quem você é quando não implora por migalhas emocionais. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que merece mais. Talvez esteja cansado, talvez esteja no limite, mas também é possível que essa dor esteja tentando te acordar e não te destruir. Jung nos ensinou que a vida não vivida se manifesta como destino. Então talvez esse vídeo seja exatamente o chamado que você precisava ouvir. Não para esquecer o outro, mas para lembrar de si. Fique até o final. Cada palavra, cada ideia aqui é um convite para o reencontro com a sua essência. E se você tiver a coragem de mergulhar, não sairá o mesmo. Carl Jung acreditava que aquilo que resistimos persiste. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem, tentando negar a dor de não serem amadas, buscando distrações, fugas e paliativos que apenas aprofundam o sofrimento. O primeiro passo para superar quem não te ama é aceitar, com brutal honestidade, que você sente dor. Não há vergonha nisso. A dor emocional é real e precisa ser vivida com consciência para que não se torne um trauma crônico. Jung nos alertava que toda ferida não curada é carregada para os relacionamentos futuros. Negar o sofrimento presente é apenas assinar um contrato silencioso com as mesmas repetições emocionais. O amor que você sente por alguém que não te corresponde pode estar enraizado não na pessoa em si, mas na carência que ela ativou dentro de você. E até que essa carência seja acolhida por você mesmo, qualquer novo vínculo será apenas uma repetição da dor. Aceitar a dor é mais do que sentir tristeza, é permitir que ela revele sua origem. Jung diria que por trás da dor do abandono existe a criança interior, ferida, não ouvida, desesperada por atenção. A ausência de amor do outro apenas escancara a ausência de amor próprio internalizada. É nesse momento que você deve se perguntar: por que preciso que o outro me escolha para me sentir válido? Esse é o verdadeiro despertar da consciência. Quando você deixa de ver o outro como vilão e passa a enxergar que ele apenas revelou um ponto cego seu. Você não precisa se odiar por ter amado demais, mas precisa parar de ignorar o quanto tem se abandonado para tentar se sentir amado. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, sem depender da aprovação externa. Portanto, pare de lutar contra a dor. Convide-a para uma conversa honesta. Pergunte o que ela veio ensinar. O sofrimento só se transforma quando é ouvido com atenção. Isso, na visão junguiana,
Esse é o momento exato em que a alma começa a se curar. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas quando você ama quem não te ama, não há reação, só projeção. E é aí que mora o perigo. Você pode estar amando a ideia do outro, não quem ele realmente é. Idealizar é um veneno sutil. A psique cria um personagem perfeito, alimentado pela carência, e se recusa a enxergar a realidade. A mente apaixonada tende a projetar no outro aquilo que falta em nós. É o mecanismo de defesa que Jung chamou de projeção da sombra. O que você admira cegamente nessa pessoa pode ser, na verdade, um reflexo do que você não reconhece em si mesmo. Você pode amar a segurança dela porque sente-se inseguro. Pode desejar o afeto dela porque nunca se permitiu ser afetuoso consigo. Nesse jogo, o outro se torna um espelho distorcido das suas próprias faltas. O verdadeiro desafio é retirar essa projeção e enxergar o ser humano real por trás da ilusão. Ele ou ela não te ama. Não porque você seja insuficiente, mas porque cada um está preso em seu próprio processo. Quando você entende isso, começa a liberar o outro do papel de salvador e se livra também da prisão da esperança ilusória. Jung nos convida a romper com a fantasia para encontrar a realidade. E a realidade, muitas vezes, dói, mas também liberta. O amor verdadeiro começa quando você deixa de pedir amor e passa a oferecê-lo a si mesmo, sem barganhas emocionais. Você não precisa mais idealizar, precisa reconhecer com clareza que a pessoa que você ama não tem obrigação de te amar de volta. E isso não diminui em nada o seu valor. Quando você para de fantasiar e começa a enxergar, o feitiço se desfaz. E com ele se desfaz também o ciclo de dor. É aí que começa a verdadeira liberdade emocional. Jung acreditava que todos temos uma sombra, o lado inconsciente da nossa personalidade, onde escondemos tudo aquilo que não aceitamos em nós. Muitas vezes, quem ama demais está tentando esconder, na sombra, um medo profundo de ser rejeitado. Por isso se doa excessivamente, por isso insiste, por isso aceita tão pouco. Essa parte que ama demais não é amor, é medo disfarçado de dedicação. O problema é que quanto mais você ignora a sombra, mais ela domina seus comportamentos. O apego a quem não te ama pode ser o reflexo de um padrão enraizado lá na infância. Talvez você aprendeu que precisava merecer amor, se sacrificar, implorar, agradar. Talvez o amor te foi negado e você cresceu tentando provar que é digno dele. A psique reproduz o drama original na esperança inconsciente de finalmente ter um final diferente. Mas esse final só muda quando você traz luz à sombra, quando para de se criticar por amar demais e começa a compreender que esse comportamento tem origem em dores antigas. Jung diria que tornar-se consciente é um ato de coragem. E nesse caso, é também um ato de libertação. Você não precisa deixar de amar, precisa deixar de implorar. A sombra não é seu inimigo, é sua parte esquecida, rejeitada, que só quer ser ouvida. Quando você a acolhe, o comportamento autodestrutivo perde força. O amor que você direcionava ao outro pode agora ser redirecionado para si. E essa é uma virada profunda no seu processo de individuação. Você para de mendigar amor externo e começa a se abastecer de dentro. Essa é a chave da transformação. Reconhecer que quem ama demais, na verdade, está pedindo socorro. E quando esse pedido é finalmente ouvido por você mesmo, a cura começa. Jung afirmava que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez esse seja o ponto central da superação. Parar de mirar no outro e começar a mergulhar em si. Porque o amor, no fim das contas,
não é o que o outro te dá. É o que você sente, cultiva e escolhe oferecer. Quando você entende isso, para de tentar conquistar e começa a construir, mas não um relacionamento, um novo eu. Redefinir o amor é aprender que amar não significa se anular, não significa suportar o que machuca, nem esperar por quem não vem. O amor genuíno é fluxo, é troca. E quando ele não existe, é preciso ter maturidade emocional para não se prender ao que não cresce. A carência distorce, a maturidade liberta. E é nesse ponto que você começa a se curar, quando percebe que não é sobre fazer o outro te amar, e sim sobre parar de se abandonar para tentar ser aceito. A redefinição do amor também passa por reprogramar o inconsciente. Segundo Jung, somos guiados por arquétipos, imagens primordiais que moldam nossos relacionamentos. Muitos ainda estão presos ao arquétipo do salvador ou do inacessível, acreditando que só o amor impossível é verdadeiro. Mas isso é uma prisão simbólica, e você tem o poder de romper com isso. Você começa a redefinir o amor quando percebe que estar sozinho não é ausência, é presença consigo. Quando escolhe parar de mendigar e começa a se preencher. Quando entende que reciprocidade não é luxo, é base. Amar, então, deixa de ser dor e passa a ser expansão. Você já não precisa que o outro fique. Você precisa apenas não se abandonar de novo. É nesse ponto que a cura se instala de verdade. Porque o amor que você estava buscando no outro finalmente começou a brotar dentro de você. Para Jung, o objetivo final da vida não é ser amado, é tornar-se inteiro. A verdadeira superação acontece quando você deixa de buscar no outro a metade que acredita faltar em si. Quando você integra suas luzes e sombras, suas forças e fragilidades, e finalmente se reconhece como completo. Nesse estado, o amor deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha consciente. Superar quem não te ama é, na verdade, superar a si mesmo, ou melhor, superar a ilusão de que precisa do outro para ser feliz. Quando você se reconcilia consigo, o poder do outro sobre você desaparece. Você não se prende mais ao silêncio, à ausência, ao desdém, porque agora você se escuta, se acolhe, se ama. A transcendência junguiana não é sobre esquecer, é sobre integrar. A dor que um dia te destruiu agora se torna sabedoria. Você já não repete mais padrões, porque está consciente deles. Já não implora, porque sabe o seu valor. Já não se esconde, porque sabe quem é. Você não só superou quem não te ama, você despertou. Essa jornada não é fácil. Ela exige enfrentamento, entrega, tempo. Mas o que você encontra no final é muito maior do que o alívio da dor. É a liberdade emocional. É o renascimento da sua alma. Carl Jung nos ensinou que a alma só encontra paz quando encontra sentido. E talvez, agora, você tenha encontrado o seu. Se você chegou até aqui, saiba, você já está curando. E a partir de agora, o amor que você oferecer será mais verdadeiro, porque será inteiro. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja percebendo que a superação de quem não te ama nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nos ensinamentos profundos de Carl Jung para entender que o verdadeiro amor nasce do autoconhecimento, da aceitação da dor, da integração da sombra e do resgate da sua própria inteireza. Cada passo que você dá rumo a si mesmo é um passo para longe da dependência emocional e para perto da liberdade interior. Você não precisa mais viver à espera de alguém que nunca virá. Você não precisa mais se moldar, se diminuir ou se apagar para caber no afeto de alguém. Quando você olha para dentro e reconhece que o amor que faltava era o que você mesmo não se permitia sentir por si, algo muda. A ferida se transforma em portal.
A ausência se transforma em presença. E você se reencontra com o que há de mais sagrado, sua dignidade emocional. Não há vitória maior do que se levantar depois de ter sido ignorado, rejeitado ou esquecido, e ainda assim escolher continuar amando, mas agora a si mesmo. Isso é força. Isso é transformação. Isso é individuação. Carl Jung acreditava que o caminho da alma não é linear, mas profundo, feito de retornos, enfrentamentos e renascimentos. E hoje, talvez sem perceber, você começou esse processo. Guarde essa verdade com você. Quem não te ama não define quem você é. O silêncio do outro não silencia o seu valor. Você não está sozinho, está voltando para casa. E essa casa é você. Da próxima vez que se pegar lembrando de quem não te escolheu, lembre-se também de quem você pode se tornar ao se escolher todos os dias. Porque superar não é esquecer. Superar é lembrar sem dor, é lembrar com consciência, com amor próprio, com paz. Se essa mensagem tocou seu coração, respire fundo agora e tome uma decisão. Compartilhe isso com alguém que também precise ouvir. Curta este vídeo se ele te fez refletir. E se inscreva no canal para continuar mergulhando em conteúdos que não apenas informam, mas transformam. Deixe aqui nos comentários. Qual foi o insight mais forte que você teve hoje? Sua partilha pode ser o ponto de virada na jornada de outra pessoa. Porque quando nos curamos juntos, o caminho se torna mais leve.